Hélio, que traz uma mensagem do céu para o nosso coração. Deus poderoso, te demos glória, honra através de louvores agora. Dissemos, Senhor, muitos dos nomes que atribuímos a Ti. Tu és um Deus grande, poderoso, Deus forte, maravilhoso. Ó Senhor, tudo isso Tu és. Senhor, nós falamos, agora nós queremos Te ouvir. Ó Senhor, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, que essa palavra produza transformação, que essa palavra, ó Senhor, aperfeiçoe o nosso caráter e que o Teu Espírito Santo trabalhe, limpe, lave, corrija, exorte, fala conosco nessa noite. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Hélio, com a oportunidade. Quanto tempo, Marcos? Amém, queridos. Pai do Senhor, estou feliz de estar hoje aqui nesse culto de ceia. E para nós é um momento muito oportuno. Fico feliz de não ser transmitido ao vivo. Porque o culto de doutrina de ceia é o culto da casa, o culto da cozinha, né, irmãos? E cada igreja tem sua peculiaridade. Eu digo que o pastor fala abertamente, chama atenção. O pastor se manifesta aquilo que gosta, aquilo que não gosta. Então é um dia que nós temos que ter muito cuidado em transmitir externamente, porque às vezes não interessa a eles o que se passa na nossa igreja. Nossas tristezas, nossos fracassos são nossos, não são deles. E o curso de doutrina de ensino é exatamente provar, mostrar para a igreja o caminho que nós devemos andar, e nem sempre são sorrisos, nem sempre são agrados, às vezes é palavra forte, mas vindo da parte de Deus que realmente nos abençoa. Irmãos, estava lembrando aqui sobre a pandemia. Lá na nossa igreja, apareceu lá uma equipe de pessoas desconhecidas que queriam entrar na igreja lá. E eles foram, teve uma senhora, depois veio um rapaz, um outro rapaz. E vieram sem máscara. E tentaram entrar na igreja. E lá não entra sem máscara, a gente não deixa. O diácono tem uma caixa com máscara nas mãos. Quem quiser entrar, coloque a máscara, assiste o culto, mas a máscara tem que colocar para evitar problema. E esse pessoal foi, pegou a máscara, saiu e foi lá falar com os diáconos. Meus parabéns, nós somos aí apresentou da Anvisa, Vigilância Sanitária, do Estado, e vim aqui observar você por causa de denúncia. Que denúncia era essa? Nossa igreja, ela é no alto, tem uns degraus, de 10 degraus. E quando o culto acaba, todo mundo desce junto. Quem via lá de fora, vê tudo aglomerado. Ele disse que aqui era aglomeração. Eu falei, pode ver que nossa igreja não é assim. Eu fui chamado e falei, não é assim. Nossa igreja respeita os princípios aqui da distância, princípios da nossa álcool, gel, álcool, todas as acessos à igreja. Então nós fomos para ser multados, mas não fomos porque nós estávamos em ordem, não demos eles oportunidades, né, irmãos? Então que nós temos esse cuidado. Eu sei que é ruim, é desgastante, é tremendamente desconfortável, mas é ordem. E a Bíblia diz, queres não ter minha autoridade, o que tem? Faze o bem, terás louvor dela, porque a autoridade não traz em vão a espada. Então a lei é lei e cabe a nós respeitar. Não é isso mesmo, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero nesta noite ler aqui uma passagem, não vai dar tempo de eu pregar, como gostaria, mas vamos lá. Mateus 13. Mateus 13, por favor, coloque aqui na tela. Glória a Jesus. Do verso 1 até o verso 9. Está ok? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Jesus sentado, a multidão em pé. E falou de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto 1 a 100, a outra a 60,
60 e outro a 30. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz aos nossos ouvidos. Irmãos, a igreja, ela é um lugar muito abençoado. Não tinha igreja no passado. Eva não assistiu o culto, muito menos Adão. Eles pecaram. De quê? Adúlteros? Com quem? Viram filme pornográfico? Não. Viram algo diferente na internet? Não. Roubaram? Não. Por que eles pecaram? Então temos que entender que o pecado é o afastamento de Deus. Eles pecaram porque desprezaram Deus e amaram mais a fruta do que o próprio Criador. Então o pecado está em abandonar a Deus, deixar Deus de lado. E essa passagem fala do semeador. Está um semeador com o seu bornal cheio de sementes. E foi lançando a semente no chão. Uma caiu no meio do caminho, onde não tinha terra. Vieram os pardais, as andorinhas, comeram aquela semente. Continuou semeando. A outra parte caiu no meio do mato, assim, junto a algumas pedras. E a semente caiu ali, choveu um pouquinho. A semente cresceu, mas daqui a pouco veio o sol, queimou, não deu em nada. A outra continuou semeando. Semeou mais para frente, encontrou um terreno melhor, mais fértil, terra mais profunda, jogou semente ali, só que aquela semente não tinha muita força, e vieram as plantas daninhas e sufocaram, e aquela semente morreu. 3 vezes um insucesso. A 4ª vez diz a Bíblia que lançou numa terra fértil, próspera, e diz que a semente cresceu e deu frutos a 100, a 60 e a 30. Uma parábola de que os discípulos entenderam. E eu quero falar com vocês aqui acerca disso. É acerca daqueles que ficam na igreja. 4 semeaduras. Só uma vingou. Praticamente 1/4. 25% dos que ouviram a palavra permaneceram na fé. Os demais, aos pouquinhos, foram saindo. Então, essa atitude, esse comportamento é normal na igreja. Nós somos uma equipe grande, mas cada nós tem um tempo na igreja. Esse tempo depende de nós. Nossa conduta, de como nós vemos a Bíblia, de como nós entendemos os mistérios de Deus, de como nós valorizamos a obra do Senhor. Então, estamos aqui no número razoável. Eu digo, nem todos vão ficar aqui. Tem comigo gente, vai ser semana, vai ser mês que vem, vai ano que vem. Vão sair, porque faz parte da dinâmica da Bíblia esse conteúdo. Porque, irmãos, é assim que a Bíblia fala. E eu quero mostrar para vocês que isso é verdade. No princípio não tinha o culto. Podemos dizer que começou com Noé, quando ele ofereceu ao Senhor um grande sacrifício, porque agradecido a Deus pelo seu livramento, da sua família, e porque a chuva se acabou no dilúvio. Depois veio para frente lá com Isaac. Lá diz que quando ele chegava, ele fazia um poço, uma tenda e um altar. Um poço para cavar água, para alimentar-se, para alimentar seu gado, para poder regar as plantas. A tenda para quê? Para se abrigar da chuva, do sol. E também um altar para quê? Para adorar o Senhor. Então, a partir daí, começou o Senhor a ser adorado, não assim em igrejas, em templos, mas em casas, nos patriarcas, nos homens fiéis. É assim que tinha. Até que veio Moisés, veio a lei de Moisés, e lá no deserto, Deus resolveu fazer uma casa, a casa do Senhor. E o Senhor passou a morar naquela casa, e a casa transformou-se numa arca, onde tinha lá o querubim, onde tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão, mais o maná. Então tinha no templo, com 3 milhões de judeus, tinha lá uma arca de 1,5 metro por 80, onde estava o Senhor, habitava nela. Depois, irmãos, isso aconteceu. Um dia essa arca foi roubada pelos filisteus, sem arca o povo ficou. Não tinha onde adorar o Senhor de jeito nenhum. Até que resolveram, segundo a palavra de Deus em Davi, fazer um templo ao Senhor, fazer uma igreja. Aí Davi disse: Senhor, olha, eu moro bem aberto, eu moro numa casa ótima, num palácio maravilhoso, e tu não tens onde botar, tens de morar, moro numa casa de madeira, feia, sem graça. Deus falou assim: por acaso, Davi, eu reclamei que eu moro mal? Você reclama, né?
minha casa é isso, minha casa é simples, tem vergonha da minha casa, não estamos ninguém em casa. Davi disse, Senhor, eu moro mal, bem, mas tu moras muito mal, deixa eu fazer uma casa, um templo. Deus disse, não, você é homem de sangue, você é violento, você não sabe controlar teus instintos, você de vez em quando sai da linha, você não vai construir. Mas da tua herança, do teu filho Salomão, vai construir um templo, e ali habitarei com o meu povo. Glória a Jesus. E Deus permitiu que Salomão fizesse. Então já tinha igreja, um templo lindo, 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 lindo. O templo do Senhor de Salomão, que todos pasmavam de ver a beleza daquele templo. Um dia, veio os babilônios, no templo de Daniel, e Nabucodonosor, e tacou fogo no templo. Ficaram sem templo de novo. Sem templo. E nessa época eles foram cativos, lá na Babilônia. Ficou sem templo e eles cativos lá na Babilônia. E lá começaram a orar, Senhor, queremos te adorar, te servir. Aí o Salmo 127 também fala, né, irmão? Bom, como louvar o Senhor em terra estranha, e querer cantar o Senhor a canção, como? Aquele desespero, aquela angústia. Um dia Deus tocou no coração do rei. E esse garçom, chamado Neemias, falou assim, olha, Senhor, Jerusalém está destruída, tacaram fogo nos muros, fogo da igreja, não tem onde adorar, libera a gente para ir lá. Ele falou, então vai. Então o rei autorizou Neemias a ir para Jerusalém. Ele começou a construir um templo, muito simples, ficou pronto o templo. Aí Deus libertou os cativos. Aí chegou todo aquele pessoal que estava preso para adorar o Senhor no templo de Jerusalém. Que maravilha, o templo reconstruído e aquela festa. Mas os velhos, os mais antigos, choravam. Por que choravam? Porque o templo segundo, feito por Neemias, era um templo muito simples, sem graça, feio, em relação ao de Salomão, e choravam. Aí Deus usou Malaquias dizendo, igreja do Senhor, povo meu, não entristeçais, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Em outras palavras, é feia, é simples, mas Deus mora nela. E aconteceu por que isso, irmãos? Porque um dia, nesse templo feio, entrou um menino chamado Jesus, na mão de um sacerdote, e ali foi circuncidado e oferecido a Deus ali, acrescentando aquele templo, oferecendo o Senhor como sendo o rei que estava nascendo aqui neste lugar. Esse templo, mais tarde, foi reformado por Herodes e passou a ser um templo lindo, muito lindo. Só que, irmãos, no meio dessa época, nasceu alguém chamado Jesus, que ele começou a pregar a mensagem do Evangelho, falar de Cristo, da sua mensagem, do reino, e o reino começou a crescer, porque ele dizia, arrependei-vos que é chegado entre vós o reino dos céus. E começou a mexer com um só, João Batista. Depois, quase de Mateus, verso 18, mais dois, Pedro e João. João e André, aliás, irmãos, João e André, irmãos. Depois lá, em 10 de Mateus, eram 12. Em 10 de Lucas eram 70. 1, 2, 12, 70. Mas acontece que foi crescendo. Aí lá no capítulo 6 de São João, diz a Bíblia, que Jesus pregava duramente, dizendo, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha carne será a ser comida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo. Eu o levantarei no último dia. E pouco começou a entender, comer carne, um absurdo, e diz que todos se entristeceram, se angustiaram, e os discípulos não gostaram daquela informação, e começaram a escandalizar-se. Voltou um, voltou outro, diz que muitos discípulos deixaram de dar com Jesus, porque não suportaram dizer aquele discurso. Aí Jesus vira para Pedro e fala, e você vai também? O que ele diz? Senhor, para onde eu vou? Só tu tens palavras de vida eterna. E Pedro ficou com Jesus. Então eram entre 70 e 500. Em Atos 15, diz a Bíblia que quando Jesus foi assunto aos céus, tinha lá 500 irmãos. 500 irmãos. Já aumentou para 500. Depois começa o evangelho por Pedro.
Pedro, numa noite, pregou 3.000 pessoas, capítulo 3 de Atos. Capítulo 4, 5.000 pessoas. Olha só, 3, 4, 5 mil. Aí, irmão, Jesus foi embora. Nisso aí houve um decréscimo, um desânimo. E diz a Bíblia que voltaram a ser 120. Em Pentecostes, quantos foram? 120. Vê como a igreja sofre as mutações de ambiente. Essa igreja hoje, ao escândalo, pastor quer adultério, a escândalo vai embora. Há uma coisa qualquer, o pastor fala a palavra, vou embora. Então, essa migração, essa entrada e saída, faz parte para que nós definamos quem é nós, quem não é. Coloca aí, por favor, 1 João 2, verso 17, 19, 18, se não me engano. 18, vê aí para nós, por gentileza. Estou acabando, irmãos. Vê lá, o que diz lá para nós? Glória a Jesus. Glória a Deus. O que diz aí? Pode ler, irmãos. Não está, não? 1 João 2, acho que 18. Vamos ver aqui. Desculpa, 19. 2,19. Pode ler, igreja. Vamos lá ler juntos? Vamos lá? O que diz? Lê lá. Saíram de nós, mas não eram de nós. Estavam conosco, mas não eram nossos. Será que nesta noite o Senhor fala a mesma coisa aqui conosco hoje? Quem está aqui e vai continuar conosco? Quem vai suportar a pressão do pecado? Quem vai suportar a pressão do mundo? Quem vai manter de pé a sua fé? Quem vai adorar o Senhor com sinceridade? Quem vai? Então essa mensagem de Jesus aqui sobre a semente é exatamente isso. 4 tipos de terra. Aquele que vem para a igreja, ouve o culto e se vai embora, desinteressa. É o primeiro tipo de crente. Chega da igreja, ou de convertido, no evangelho chega ao seu conhecimento, ele nem tem interesse, vai embora, ignora e vai embora. Depois tem o segundo crente, é o crente que se batiza, alegre, chora e vem comovido, se entrega a Jesus. Daqui a pouco ele vai, o colega chama, vem tomar um bar, vem aqui tomar uma pinga, vem comigo, vem aqui, para com isso, vão lá. E diz que então o mundo abraça aquela vida, e aquela vida começou tão alegre, ela fica no meio do caminho e também se afasta. Em qual delas você tem enquadrado? Naquela que a andorinha comeu, o pássaro comeu, ou no segundo quadro, que você se alegrou e não está suportando a presença do evangelho e você vai embora? Tem um terceiro grupo. É o terceiro grupo, quem é esse? Só que vem para a igreja, aceitam Jesus, choram, batizam nas águas, recebe o dom do Espírito Santo, mas daqui a pouco cresce, compra um carro novo, tem um emprego melhor, é promovido e começa a dedicar-se não mais a Deus, mas ao mundo, às riquezas, ao sucesso, às companhias, mudou de status, mudou de patamar, porque agora eu não sou mais crente de peixe, agora eu estou em tal igreja, eu estou em tal lugar, eu sou isso ou aquilo, e começa a perder a semente, porque o pecado da vaidade, o pecado do mundo sufoca aquela semente e a semente morre. Mas ficou à parte, irmão, se caiu numa terra santa, uma terra abençoada, uma terra fértil, e a semente caiu, cresceu, germinou, produziu frutos para a glória de Deus. Então temos que entender que esse entra e sai faz parte da vida espiritual. Jesus mesmo disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas porfiai por entrar, porfia luta, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, passou do caminho, muitos andam por ela, mas o final é caminho de destruição e caminho de morte. Então a minha palavra nesta noite, queridos, é que nós reflitamos como nós estamos, para onde nós vamos. Será que vamos continuar na fé?
Será que isso aqui é verdade? Será que Jesus morreu por mim no Calvário? Isso não é história. Será que a Bíblia é verdade? É tão contestada. Será que aqui está escrito merece ser crido? Tudo isso são embates que nossa fé suporta. Mas, irmãos, em nome de Jesus, eu peço à igreja, não saiam da arca. Não saiam da casa do Senhor. Aqui tem problemas, aqui tem ingratidão, aqui tem fofoca, aqui tem contenda, aqui tem de tudo. Mas tem mais ainda, tem a graça e a presença de Deus aqui neste lugar. Não saia do arraial, porque aqui é o local no qual Deus manifesta a sua glória. Suporte, sofra, se angustie, mas permaneça fiel, que a Bíblia diz, quem for fiel até o fim, este receberá a coroa da vida. Que Deus nos guarde, irmãos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.